das mulheres que já entraram. Obrigada por estarem presentes. A gente vai receber aí as outras mulheres que estão chegando no Zoom. A Andréa está entrando, Nestor, você viu aí? Sim, Aí, então já vamos receber mais mulheres, mas vamos falar desse tema tão importante, que é sobre ambientes. Viu? Igual no trânsito, às vezes a gente se cuida, mas também precisa dar atenção aos outros motoristas, a como eles fazem as coisas. A gente está cuidando da nossa direção, mas também está de olho ali em como as outras pessoas estão caminhando, que tipo de segurança elas dão para a gente ou não, não é mesmo? Quem dirige sabe disso, né? Não dá para focar só no próprio jeito de agir, tem que ser observador. Eu ainda não dirijo, mas Nestor sim. Então, sei que funciona desse jeito. Na vida, para a gente, então, ir se direcionando aonde a gente passa, no trabalho, dentro de grupos nos quais a gente participa, ou na família, nós também precisamos observar o nosso jeito de agir, mas também saber ler o ambiente, saber compreender. E isso não significa todo o tempo a gente ficar tentando se defender das pessoas. Isso significa que elas podem se apresentar para a gente do jeito que elas são, que nós estamos preparados emocionalmente para lidar com isso. Não é mesmo, Nestor? Que essa é uma habilidade tão importante que todos precisamos desenvolver? sem falar, sim, como o ambiente pode influenciar de forma positiva ou negativa nosso emocional e nossa postura. Hoje a gente vai falar sobre isso também. Então vai ser interessante que todas as que estão aqui no Zoom possam escrever, possam fazer perguntas bastante pelo chat. Se vocês querem interagir com a gente, vai ser bom, porque vocês também vão colocar a velocidade da nossa entrega. A gente é moldado pelo ambiente em sentido emocional, e isso pode influenciar de forma positiva ou negativa, seja para a gente se posicionar como empreendedora, empreendedor, ou para olhar para nosso emocional. Às vezes a gente se deixa moldar, né? Moldar pelo ambiente, e a gente vai falar bastante sobre isso, então vai ser bem interessante que todas vocês possam participar sem julgamento, sem comparação. Isso mesmo, muito bem. Então, quem quiser tirar o print aí da próxima tela, eu vou começar a colocar a apresentação de slides. Leia o ambiente antes de abrir mão de quem você é. Inclusive, para quem já tem, né, o acesso ao aplicativo, o tema estava ambientes que fragmentam. Alguns ambientes parece que dividem a nossa identidade em pedacinhos, como se a gente tivesse que ter várias versões de nós mesmos para apresentar. Uma versão na família, outra versão no trabalho, outra versão. No final, a gente acaba performando o tempo inteiro e deixa de ser quem realmente somos. A nossa essência vai se perdendo, vai se dividindo por aí. Então, tem ambientes que fortalecem, lugares onde a gente é naturalmente bem recebida, a gente pode falar do jeito que a gente gosta de falar, a gente pode opinar do jeito que a gente gosta de opinar, a gente pode ser quem somos. Mas tem outros lugares onde a gente pisa em ovos e agora a gente quer preparar vocês com sinais sutis que influenciam a sua segurança, o seu pertencimento e o seu poder pessoal. Então, quando a gente falar de ambiente, como você deve entender o que é ambiente? O ambiente é o terreno em que se pisa. Leva menos de um minuto para sua mente emocional avaliar que tamanho você tem diante de alguém ou qual função você ocupa em algum lugar. Pode ser na família, pode ser em algum outro grupo no qual você faz parte, no trabalho. É coisa rápida. Você chega e você começa automaticamente a ler sinais não verbais, a perceber como é que a presença do outro impacta quem está ao redor e rapidamente a sua mente tira uma conclusão. Se você é importante ali, se você não é, se você deve só observar ou se você tem que agir para se defender, ou se você é bem recebida ali, contribuindo do seu jeitinho. É uma interpretação muito rápida. E, na maioria das vezes, como o pertencimento faz parte da nossa estratégia de sobrevivência, a gente costuma se adaptar, o que eu vou chamar aqui nessa apresentação de se amoldar
A gente costuma, então, tentar se encaixar nos grupos, nos lugares ali, provocando o mínimo de conflito possível para que a gente possa ser percebido não como uma ameaça, mas como alguém que está ali só para ajudar, alguém que está com boas intenções. Então, prestem atenção nisso. O ambiente é o terreno em que se pisa. Vamos agora interagir no chat aí, quem quiser. Você pensou agora em que lugares você transita? Talvez você tenha um local de trabalho, você passe tempo com a sua família, talvez além da sua família, você converse com vizinhos, com amigos ou com companheiros de crença. Essas pessoas, elas oferecem para você naturalmente um ambiente onde você se sente com os pés firmes no chão, por assim dizer, para ser quem você é? Ou parece que em alguns desses ambientes você tem que pisar em ovos, você precisa mostrar ali uma cara no trabalho, uma cara com os amigos, outra cara com a família. Quem quiser fazer essa anotação, se tiver vindo alguma coisa à mente, anota. Ah, em tal ambiente, família, me sinto à vontade, é onde eu estou ali inteira, com os pés firmes no chão, não tenho medo de me posicionar. Ou talvez no ambiente trabalho, determinadas pessoas me fazem sentir que eu não sou tão bem recebida se eu for muito boazinha. Eu tenho que ter cara fechada para o pessoal me respeitar. Ou se eu falar demais em determinado ambiente e eu sou falante, é da minha natureza ser falante, mas naquele lugar, se eu falar demais, pode ser que eu acabo caindo numa armadilha. E se veio alguma coisa na sua mente, anota agora. Conta pra gente, Nestor, você consegue já fazer automaticamente, né? Acredito agora, essa separação. Mas enquanto a gente não é tão sensível a isso, como é difícil a gente perceber, né? Parece que seria mais fácil, assim como no trânsito, se todo mundo tivesse ali, né? Preparado para fazer a sua parte certinho, seria muito melhor, a gente gastaria muito menos energia do que tendo que observar, né? Se o outro está preparado ou não para me receber. O que que você tem a falar sobre isso? Faz total sentido, porque às vezes a gente no trânsito tem que andar assim, numa rotatória, ou quando a gente vai sair numa bifurcação, a gente tem que apertar o freio, né? Pisar o freio para ver se não está passando nenhuma pessoa, se não está passando um carro, se não está passando uma bicicleta. A gente não pode só sair, né? A gente tem que olhar para vários lados, né? Assim acontece com a vida real. Às vezes a gente se coloca em situações ou perto de pessoas que a gente acha que tá tudo bem, né? A gente pode ser a gente mesma, né? Ou a gente mesmo. Só que às vezes a gente tem que observar sinais que a gente vai falar hoje, para ver se de verdade a gente pode estar se sentindo à vontade, né? Às vezes a gente confia nas pessoas com quem a gente se relaciona. E é interessante que a gente não quer atormentar ninguém, mas queremos sim criar essa proteção emocional de cada uma de vocês para olhar para o ambiente. Às vezes a gente fala, não, eu tenho problema, mas às vezes pode ser o ambiente que incentiva, estimula e gera esse desconforto, né? É verdade. O que nós queremos é que toda mulher que está aqui na comunidade Foco tenha essa fortaleza interna de ocupar qualquer lugar que deseje. Então, ocupar o lugar que corresponde como mãe, ocupar um lugar de esposa, ocupar o lugar de amiga, de companheira de crença, enfim, o lugar que ela quiser. E ela precisa estar forte para isso no sentido de que eu tenho a mente preparada com os meus princípios, valores, prioridades, o meu coração presente, então eu estou aqui aberta, recebendo o que vem, né? O que vem do ambiente, eu estou observando e tenho os braços abertos. Por quê? Veja só, se nós passarmos muito tempo com essa identidade fragmentada, né? Porque a gente passou muito tempo ali tentando se amoldar ou formando essa percepção. Olha, aqui nesse ambiente no trabalho eu sou mais brava, por exemplo, eu sou mais firme. Em casa eu sou um docinho. Daí ali eu não nego nada para ninguém, eu faço tudo para todo mundo. Em tal outro lugar eu sou calada, porque não vale a pena ficar conversando tanto. Mas com a minha mãe, com alguém íntimo a mim, aí eu falo tudo que eu quiser. Quanto mais a gente fica assim, ó,
forjando várias versões da gente para cada lugar, isso é tão cansativo que aí pode acontecer com a gente o que acontece com alguns condutores de carro. Algumas pessoas se cansam tanto disso, dessa carga mental de ter que cuidar de si mesmo e dos outros, que elas deixam de dirigir. Talvez vocês conheçam, talvez vocês sejam essas pessoas que com o tempo deixaram de dirigir. Então, pode acontecer com a gente também, da gente querer se isolar, a gente não tolerar mais o convívio em grupo, a gente se expor o mínimo possível, a gente começa a pegar ranço da humanidade, a gente não entende por quê. E isso pode escalar para coisas que são muito ruins, como comportamentos depressivos ou ansiosos, por conta dessa questão da gente não saber como se posicionar como realmente somos e de não estarmos preparadas para receber as pessoas do jeito que elas são, independente se elas atendem à nossa expectativa ou não. Então, é isso que nós queremos fazer aqui hoje. Eu vou passar aqui uma lista dos conteúdos que a gente vai abordar nos próximos minutos. A pergunta que ninguém faz, olha só, isso que a gente vai ver primeiro. O que um ambiente pode fazer com a nossa identidade? Quatro sinais de que o ambiente está fazendo a gente dividir a nossa identidade daquele jeito que eu falei, né? Um pedacinho de nós vai para cada lugar. Aquela. Já ouviram aquela frase? Cada pessoa tem a versão de mim que merece. Ah, isso parece super empoderado, né? Ai, cada pessoa tem a versão da Thaís que merece. Mas isso para a Thaís é muito estressante, porque ela tem que ficar se mudando a cada contato. Então é bom perceber, né? Quais são os sinais de ambientes que não respeitam quem somos de verdade. Para quê? Para a gente poder tomar cuidado com esse perigo da adaptação automática e para permanecer inteira após ler o ambiente em três perguntas. Então, essa é a ideia que a gente quer explorar aqui hoje. Talvez você já tenha saído de um lugar pensando: ai, não fui eu mesma. É. Falei menos do que gostaria. Me senti estranha e nem sei explicar o porquê. Às vezes a gente começa a explicar esse comportamento de, ai, que estranho, não me sinto à vontade. Aí alguém pergunta pra gente, ai, o que que você tem? Você tá tão caladinha. Ai, que eu sou tímida. O problema muitas vezes não está em nós, está no jeito como aquele ambiente está organizado, aquele terreno, né, onde a gente vai pisar. Então, pensa só, alguns ambientes só te incluem quando você se amolda. Quando a gente fala ambientes, a gente não quer generalizar, tipo, aí no trabalho só vão te incluir quando você amolda. Eu vi um comentário aqui que eu achei muito bacana esse comentário. O comentário dizia: no meu caso, são só algumas pessoas. E se a gente for pôr bem a mão na consciência, não é todo mundo de um determinado lugar que exclui a gente. É. Na família eu me sinto mal. Todo mundo te tratar mal todo o tempo. No trabalho as pessoas me ignoram. Todo mundo, quantas pessoas tem na sua empresa? Todos te ignoram, todos te tratam do mesmo jeito? Geralmente a gente polariza. Para quê? Para quando a gente narra o que está acontecendo com a gente, as outras pessoas entenderem o tamanho do impacto que aquilo teve para a gente. Então parece que a gente coloca todo mundo na mesma bolsa. Ah, em tal ambiente as pessoas me desrespeitam. Todo mundo? Quantas pessoas tem ali? As 100 te desrespeitam? As 100 passam por cima dos seus direitos de decidir as coisas? Geralmente não é. De 100 é uma pessoa, é duas pessoas, mas o impacto daquilo foi tão grande dentro de você. E eu sei, eu me incluo porque às vezes já recorri a essa narrativa, né, de em tal lugar ninguém me escuta. Sendo que não era verdade que todo mundo ali me ignorava, mas era verdade que uma pessoa me ignorando tinha um impacto grande sobre mim. E aí, por isso, quando eu vou narrar isso, né, para alguém que eu quero que se importe, tipo, chegava no Nestor, ó, todo mundo ali tá contra mim. Não me sinto bem, não quero ir mais naquele lugar. Então, quando eu falo de ambiente, eu quero que vocês agora pensem em pessoa específica. Pessoa específica, não tipo o trabalho, a família. Eu quero que vocês pensem em pessoa específica. Tem pessoa específica que só te inclui quando você se amolda.
Por quê? Porque pessoa específica, na verdade, se sente insegura perto de você. Então, para ela voltar a se sentir segura, ela precisa que você entre em conformidade com ela o tempo inteiro. Você percebe isso, Nestor, que a gente tem essa tendência de generalizar e isso acaba tirando a nossa alegria? A gente acaba colocando todo mundo na mesma sacola. A gente, sem querer, pode acabar criando um certo preconceito, né? Às vezes, porque teve uma, duas, três, quatro pessoas, a gente já generaliza, né? E isso a gente pode acabar acostumando a ter esse hábito dependendo dos lugares onde a gente frequenta. Homem não presta, e aí coloca todos os homens na mesma sacola. Mulher não presta, coloca todas as mulheres na mesma sacola. Eu acho que tal coisa, e aí todo mundo tem que pensar igual. Então, infelizmente, esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, às vezes é só com uma pessoa, com duas, com três, com quatro. E a gente já não acredita mais no mundo. Já acredita que ninguém presta, que a gente não pode contar com ninguém, né? Então é importante a gente avaliar. Se todo mundo pensasse assim, né? A gente poderia estar dentro, se encaixaria dentro de um preconceito ou julgamento de alguém também. Então, é importante a gente olhar para dentro, né? Colocar o espelho e olhar para dentro. Será que eu sou assim? Eu tenho a tendência de generalizar, achar que já ninguém, só porque me decepcionaram quatro pessoas, já acho que ninguém mais consegue, né? É bom avaliar e é bom avaliar em que lugares a gente se decepcionou e em que lugares a gente acabou escolhendo ter esse tipo de percepção, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, então fiquem atentas, cada uma de vocês, porque isso pode ser uma das coisas que nos deixam fracas na hora de se posicionar. É verdade. Então tem uma frase aqui, ó, perceber que nem toda pessoa quer conhecer a sua verdade é inteligência social. Isso é um fato. Não é em todo lugar, com todas as pessoas, que a gente vai derramar quem a gente é por dentro. Mas não significa que a gente tenha que se esconder atrás de máscaras, que a gente tenha que pisar em ovos. Às vezes a gente só vai passar menos tempo num lugar mesmo, ou vai limitar o nosso tratamento com alguém. Por quê? Porque aquela pessoa não contribui com a gente. Então, quais são os sinais invisíveis que a gente deve se atentar para preservar nossa segurança psicológica? Todo ambiente envia sinais sobre o que é valorizado, o que é ridicularizado, quem pode falar e quem precisa se explicar. Então, a partir do momento que você iniciou ali uma conversa com alguém e a pessoa começa a se posicionar, é como eu disse, a sua mente emocional faz a conta muito rápida e às vezes a consciência leva um certo tempo, mas os sinais sempre estão ali sobre o que o outro valoriza, o que que ele ridiculariza, a quem ele quer ouvir ou que tipo de conversa quer ouvir e quais são os assuntos que o outro não entende e por isso quem quer falar sobre esse assunto ou quer colocar aquela pessoa numa situação precisa se explicar. A gente se adapta, geralmente, como a mente emocional pega rápido tudo isso e já tira uma conclusão, no final, se a gente for alguém flexível, se a gente for alguém que quer provocar ali uma boa sensação no ambiente, quer deixar as pessoas à vontade, pode ser então que a gente tenda a esconder nossas verdadeiras opiniões, pode ser que a gente diminua conquistas, tolere certo desrespeito durante algum tempo. Pode ser que a gente dê risada daquilo que a gente não acha graça nenhuma. O que dessas quatro coisas já aconteceu com você? Esconder opiniões tem acontecido com mais frequência? Onde? Anota num papel. Diminuir conquistas. Você está indo super bem em alguma coisa. Você está se sentindo linda. E aí, mas naquele lugar você percebe que você não pode demonstrar toda a sua grandeza. Você diminui aquilo. A pessoa te faz um elogio, ai, foi super barato. Ah, isso aqui não é nada. Você diminui, você tira ali a importância. Você tolera desrespeito? Você percebe que a pessoa falhou com você, mas não fala nada. Você percebe desdém, desprezo no jeito como as coisas são comunicadas, mas você não fala nada. E você ri do que não acha engraçado? Onde? Tudo isso é importante a gente estar alerta
Por quê? Fazer parte de algo não deveria exigir que a gente tenha que criar uma versão alternativa de quem a gente é. Você sabe que a minha virada de chave nesse sentido foi quando o Nestor falou que eu não devia rir de certas coisas. Por quê? Porque eu tinha tanto desejo de agradar que às vezes o assunto não era para estar com um sorriso na voz, assim, para estar falando com alegria, com um sorrisinho na voz, com concordância. Era para eu observar com seriedade. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu não conseguia. A minha voz sempre tinha essa entonação ascendente, que eu uso aqui porque eu quero, né, acolher vocês. E sempre tinha sorriso na voz. Parece que eu estava sempre ali no telemarketing atendendo. Mas esse era o meu jeito de mascarar o medo que eu tinha de desagradar e provocar um confronto. E aí, Nestor me puxou a orelha uma vez e falou: Olha, esse assunto que a gente tratou com fulano de tal não era para rir. Se você ri disso, se você demonstra conformidade com o seu rosto, a pessoa nunca vai se dar conta que é inconveniente. E aí eu fiquei, olha, gente, que coisa, né? Mas como que treina isso? Porque assim como a Silvana outro dia falou que a cara dela é legendada, a minha não era. A minha era sempre a mesma máscara. Era sempre, tá tudo bem. E aí eu percebi que eu não era bom pra mim, porque eu acabava me envolvendo em assuntos tóxicos demais muitas vezes, justamente por manter essa conformidade. Então, cada um de nós vai fazer esse autoexame agora. O que é desses sinais aqui que eu tolero? Esses sinais estão ali. Eu preciso esconder opinião, eu diminuo minhas conquistas, eu tolero desrespeito, eu dou risada do que eu não acho engraçado, só para não causar. Por quê? Porque algumas vezes a gente fica em lugares onde existe ridicularização disfarçada de humor. E não só de ridicularização, às vezes pode ter preconceito mesmo, discriminação disfarçada de humor, competição silenciosa entre mulheres, desvalorização constante do esforço do outro e o pertencimento condicionado. O que que é isso? Vamos explicar cada uma dessas coisas. A primeira é a ridicularização disfarçada de humor. É quando alguma coisa parece brincadeira. Calma, não precisa exagerar. Ah, não, agora fulana virou coach, agora não dá para falar mais nada com ela. Parece que é brincadeira, mas na verdade é um jeito sutil de demonstrar que novas ideias não serão toleradas. Se tiver uma ideia nova, isso a gente não quer a ideia nova. A gente quer se manter aí onde a gente está, na zona de conforto. Então você vai vir com uma ideia nova, aí eu começo a tirar sarro dessa ideia para que a gente leve isso ao ridículo e a gente não precise olhar para isso. Já aconteceu com vocês? Ao contar algo que é importante, falar de alguma situação que para você faz parte do seu dia a dia, ou ao se expressar para fazer uma contribuição, dar um conselho, de repente você recebe da outra parte essa ridicularização disfarçada de humor? Se isso acontece com você, onde? Anote aí no papel. Competição silenciosa entre mulheres. Você tá lá com alguém que você acredita que é sua amiga ou que pelo menos não é sua inimiga. E aí você começa a contar alguma coisa inocente do seu dia a dia. Já aconteceu comigo, por exemplo, de dizer alguma coisa em relação ao meu dia a dia com o Nestor. E aí a gente percebe a outra pessoa meio que se defendendo daquilo que a gente falou. A gente não atacou ela, mas ela responde de um jeito que parece um ataque. Ah, mas isso porque você não tem filhos. É, Ah, mas isso porque vocês são novinhos de casamento. Ah, deixa fazer mais tempo casado. Sabe? Esse tipo de coisa que, tipo, ninguém perguntou a opinião da outra e ela responde ainda, ou ela reage melhor, como se fosse um ataque, como se você tivesse querendo mostrar que você é melhor ou tem algo a mais do que ela. Isso já aconteceu com vocês, gente? Ou só aconteceu comigo? Contem aqui. Quem já passou por isso? Perceberam já algo desse jeito? Às vezes acontece. As mulheres, ao invés de serem amigas, às vezes não são tão amigas assim.
E aí, isso é culpa nossa, gente? Nunca é. Nenhuma dessas coisas que a gente está falando aqui é porque a gente não percebeu, é porque a gente tem algum problema de comunicação. Tudo que eu estou explicando, a partir do ponto um, ridicularização disfarçada de humor, e agora a competição feminina, tudo isso significa apenas uma coisa: que você está pisando num terreno aonde o outro se sente inseguro. O outro olha para você e ele queria ser parecido com você. Você emana alguma coisa que é completa, que é constante, que é boa e que a pessoa compara e se sente menor. Às vezes ela faz isso com a mente inconsciente dela, entendeu? Na consciência dela, ela quer você perto. Ela quer você perto. É por isso que às vezes esse tipo de pessoa te faz convites, em algumas ocasiões te trata bem. É, porque a consciência dessa pessoa quer você perto. Agora, o mundo emocional dessa pessoa se incomoda. No caso da ridicularização disfarçada de um com as suas ideias ou com o seu conhecimento, no caso da competição feminina, se incomoda em que ela não consegue te superar. Você desafia o que, entendeu? Até agora ela era melhor, ela era o centro da atenção, mas chegou você, gente. E aí na cabeça dela ela acha que ela não vai conseguir te superar. Mas isso é uma conta que é fechada tão rapidinho e tão lá no inconsciente da pessoa que muitas vezes só vai ficar claro para ela depois de algum tempo de terapia, não é nem na primeira terapia que vai ficar claro. Porque ninguém gosta de admitir inveja, gente. Quem gosta de admitir que teve inveja? É muito difícil. Por mais humilde que a gente é um sentimento que a gente não gosta de admitir. Então, lembrem-se disso. Se você chegou num lugar e despertou esses comentários sarcásticos, ou despertou comparação, né? Um ataque ali que aconteceu e você falou: Meu Deus, de onde veio isso? Eu não provoquei isso. Realmente você não provocou. Não tem a ver com algo que você poderia ter feito. Tem a ver com o outro se sentir inseguro. Isso fica claro? Contem pra mim. E como é para vocês enxergar as coisas desse jeito? Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso há alguns anos atrás, porque quando na escola algumas menininhas se comparavam comigo, eu sofri demais. Eu sofri demais porque eu achava que era eu que não, que de repente era chata, ou que era boba, ou que tinha alguma coisa ruim comigo, e por isso ninguém me queria, sendo que isso era algo do coração delas, da insegurança delas. Teria sido consolador que alguém me dissesse que eu não tinha nada para fazer a respeito, a não ser como no trânsito me manter dirigindo de um jeito seguro, né? Cuidando ali do meu emocional de um jeito seguro. É, a gente já vai falar sobre o que que a gente pode fazer a respeito. Ó, tinha uma colega exatamente assim na escola. E pois é, e como às vezes isso é escondido, é velado até para quem está fazendo isso com a gente, né? Para quem está se comparando, a pessoa não percebe que ela está fazendo isso. Por isso que ela não te larga. Às vezes aquelas amizades tóxicas que você fala, ah, mas fulana é tão contraditória, tem dia que ela me trata tão bem, mas às vezes é irresistível para ela não fazer algum tipo de comentário que diminua, né? Ai, comigo foi mais difícil. Ou você contou uma coisa muito boa, muito legal, em vez da pessoa vibrar com você, ai, ah, bacana, e muda de assunto. E aquilo que você contou de bom foi ignorado. Mas aí conta um problema para essas pessoas, hein? Na hora que você conta um problema, aí o assunto rende. Aí rende. Aí porque agora sim, você está se comportando como uma pessoa pequena que você tem que se comportar na frente dela, que está se comparando ali com você. Então, esse é um ambiente onde a gente precisa ter mais cuidado com a nossa segurança psicológica, né? A gente pode transitar por esse tipo de terreno, às vezes a gente vai ter que fazer isso, porque é alguém do trabalho, é alguém da família, mas a gente deve fazer isso com segurança. Também não deve fazer isso com culpa, achando que eu provoco esse tipo de situação. Com certeza sou eu que faço com que a pessoa tenha esse tipo de atitude comigo, né? Quer acrescentar alguma coisa, Nestor, antes de eu E, passar para o próximo ponto? e que às vezes a pessoa já está se, como você, reforçando essa parte que você já comentou, a pessoa já está se comparando com ela mesma ou com você.
E às vezes a gente não é com maldade que compartilhou alguma conquista ou com a intenção negativa, né? A gente vem conta algo interessante que foi pra gente, alguma percepção bíblica, alguma conquista que a gente teve ou alguma coisa, e a outra pessoa já, assim, parece que coloca palavras na nossa boca, né? Porque pode ser que lá no íntimo já essa pessoa estava se comparando, ou essa pessoa já estava lidando com algum desconforto interno, né? Algo bem interessante que eu quero comentar para vocês. É muito importante avaliar e monitorar. Quando eu falo monitorar, é ficar atento, sim? Que rumo toma nossas conversas e a que ambientes a gente se expõe, porque às vezes é, não só tem a ver com aquele tipo de assunto que a gente coloca na mesa, senão como não faz sentir. Como eu me sinto depois que eu converso com a Thaís? Como eu me sinto depois que eu converso com a Maria? Como eu me sinto depois que eu converso com a Júlia? Será que a outra pessoa domina o assunto o tempo todo ou eu também posso direcionar o assunto para isso? Isso acontece muito no programa Detox, quando eu faço o Detox, o programa individual. Uma das dicas que eu dou é justamente por 30 dias tentar ter uma conversa positiva e direcionar a conversa positiva, seja nos ambientes que a pessoa se coloca. Você não tem ideia como as pessoas falam, gente, que difícil que é, às vezes sair no campo, às vezes você está num ambiente que deveria ser mais tranquilo, né, e direcionar a conversa para algo edificante. É justamente por isso, porque às vezes as pessoas com quem a gente tem o costume de se relacionar têm o hábito de conversar. Jornal, governo, dinheiro, falta de emprego, doença. E não tá mal de vez em quando. O problema é quando é o tempo todo. Então parem para ver e monitorar como que estão as conversas. Aqui a Thais vai continuar explicando, mas fiquem atentas a esse ponto, porque isso com certeza desgasta o emocional. É verdade. Uma outra questão, então, um outro sinal, né, de que o ambiente ali é um ambiente onde a sua identidade, a sua essência pode ficar dividida, de repente você vai acabar se comportando como quem você não é a desvalorização constante do esforço. Já me aconteceu ao falar sobre o meu negócio. Então, às vezes eu estava vivendo uma boa fase e aí alguém me perguntava: "Ai, como é que tá indo o seu negócio?" "Ai, eu tô indo bem, graças a Jeová, tô indo super bem, tá tendo trabalho, isso, aquilo." E aí a pessoa fala: mas empreender é muito difícil, né? Muito puxado. Mas como é que você está conseguindo isso?" Aí eu conto alguma coisa da estratégia que eu usei. "Ah, mas também, né? Fazendo isso, mas seu marido te ajuda? Ah, mas não sei o quê." Então a pessoa desvaloriza o seu esforço. Parece que, olha, você ainda tá café com leite. Espera, espera que com o tempo você vai ver o que vai acontecer. Parece que nunca você está se esforçando bastante para merecer o benefício que você tem na sua vida, ou a vantagem, ou a condição tranquila. Você está tranquilo, você está em paz. Tem gente que não consegue te ver em paz. Já eu escutei de um familiar uma vez me dizendo: "Ai, pode ir embora, não dá para conversar com você não. Vai você e a sua felicidade para lá." Já me aconteceu. Então, a gente precisa se perguntar, né? Em que lugar ou diante de quem, de novo, diante de qual pessoa, pessoa específica, quem, pessoa específica, nunca reconhece o meu esforço ou apaga o meu esforço? Ou diminui, né? Diminui. Pertencimento condicionado. A gente só pode ser aceito se concordarmos. É aquela coisa. Não sei se na escola de vocês tinha essa brincadeira durante a infância de vocês, mas durante a minha infância tinha uma brincadeira que era andamos todas iguais. Aí a gente dava a mão e aí, tipo, uma caminhava para um lado e a outra ia para aquele mesmo lado, fazia o mesmo gesto e a gente era tudo igualzinho, a gente era sincronizada. E a gente achava interessante, a gente achava legal isso, porque quanto mais o grupo conseguia se imitar uma outra, imitar o gesto, caminhar para o mesmo lado, dar risada na mesma hora, falar às vezes, né, a mesma palavra na mesma hora, parecia que a gente tinha mais sintonia, a gente era mais apegada, a gente era mais unida, a gente era irmãzinha. Parecia que isso era muito bom.
Inconscientemente, quero contar uma coisa para vocês, talvez algumas já saibam, outras talvez não saibam. Inconscientemente, quanto mais parecido você é com quem você anda, mais protegido parece que você tá. Então, é por isso que muitas vezes a gente acaba esbarrando com pessoas que têm essa expectativa de que a gente seja igualzinho a ela. Às vezes a gente é igualzinho a ela em alguma questão particular. Então, de repente, a gente é bem parecido quando a gente fala de entretenimento, quando a gente, né, gosta das mesmas músicas, ou quando a gente fala a respeito de alguma visão ali sobre futuro, sobre trabalho, sobre dinheiro. Pode ser que a gente é parecido, que a gente realmente combine muita coisa. Mas aí, de repente, num determinado ponto, a gente é diferente. A gente pensa, a pessoa vai para um lado, a gente vai para o outro. Isso faria com que a gente deixasse de ser amigo? Só se a gente fosse criança. Porque criança não consegue tolerar o diferente. Entendeu? Criança não tolera o diferente. Porque justamente no cérebro emocional, o igualzinho é seguro, o diferente é inestável. Eu preciso de madurez, da madurez que um adulto tem para poder lidar com essa inestabilidade. Então, infelizmente, algumas pessoas, por não ter essa madurez, esse discernimento, na hora que a gente se apresenta na frente delas, com uma opinião diferente sobre um tema, uma postura que agora a gente mudou, a gente fez sempre do mesmo jeito as coisas. De repente, a gente percebeu que aquilo não fazia bem, aí a gente mudou, agora a gente mudou. Aí a pessoa não consegue administrar isso. E aí ela começa a tratar a gente diferente, porque ela gostava da gente do jeito que a gente era. Do jeito que a gente era antes, eu tive algumas amigas que depois que eu parei de rir de qualquer coisa, elas começaram a me evitar. E o Nestor me alertou, você rindo aí, abrindo os dentes para qualquer coisa, você tá tolerando qualquer comportamento. E aí eu comecei a perceber e comecei a, né, a ser coerente com os meus valores de verdade e a superar esse medo de desagradar. Quando isso aconteceu, algumas pessoas começaram a chegar até mim dizendo que eu estava triste, que eu devia estar depressiva, que eu já não era mais a mesma, que o Nestor estava me mudando, que eu devia ver se o nosso relacionamento era realmente saudável, porque eu estava muito diferente do que eu era. Aí você pensa, essa pessoa me odeia? Não, essa pessoa me ama. É uma pessoa que me ama, mas ela ama a versão que ela conheceu. Ela agora não tem o discernimento, não tem a maturidade para lidar com a versão que eu sempre tive. Na verdade, eu estava usando máscara antes. Essa sou eu. Antes eu ia para casa com os meus raciocínios, não falava nada. Agora ela está sabendo quem sou eu. Só que ela não está conseguindo administrar. Então, de novo, se isso acontecer com vocês, de vocês serem julgadas, ai, ficou diferente, ficou chata agora que tá fazendo esse negócio de Tá terapia, não dá blogueirinha para conversar agora, com tá ela. blogueirinha. É. Também quando empreende, né? Ah, agora vive se mostrando. Então, se isso acontecer com vocês, de novo, não leva para o coração. Pode ter mais a ver com a interpretação de mundo da outra pessoa, um jeito como ela aceita ou não aceita o que é diferente, do que com você estar errada de verdade, entendeu? É importante a gente saber disso, porque senão a gente acaba dando passos para trás no nosso desenvolvimento, não é mesmo, Nestor? E a gente começa a achar que a, a forma como as pessoas nos tratam é a forma aceita, mas ser aceita para encaixar com essa pessoa, que pode ser minha mãe, pode ser minha avó, pode ser minha tia, pode ser meu tio, pode ser meu pai, né? Então, para fazer parte dessa família, eu tenho que ser submissa a esse tipo de descaso. Então é importante a gente parar para ver, será que essa pessoa me anula de forma indireta e eu não percebo? Né? Na frente dessa pessoa, eu posso compartilhar minhas percepções sem me sentir diminuído ou sem me sentir é, desvalorizada ou sem me sentir inferior, né? Que essa pessoa me aceite mesmo que a gente não concorda ou não tenha as mesmas coisas, né? Aqui eu vou colocar um exemplo bem rápido e aí a Thaís vai continuar.
A gente é um casal com a Thaís, mas não tem gostos iguais. Eu tenho gostos que a Thaís por aí não gosta, e a Thaís tem gostos que por aí eu não gosto. Tem fruta que eu amo, que a Thaís fala, não, eu não gosto, mas tem fruta que ela gosta, que por aí eu não gosto. Vou colocar um exemplo que pode ser estranho para algumas de vocês. Aqui na Argentina, onde a gente se criou, tem muitos embutidos. E aqui o churrasco tem com a tripa do boi, né? O pessoal faz aqui e eu me criei comendo isso. Para mim é muito gostoso. Mas a primeira vez que a Thaís experimentou, falou: Ah, que nojo, A não tripa na gosto. brasa, gente. É, aí É, você na vê brasa. aquele formato lá no meio da parrilha, lá no... É. E pra gente é algo gostoso, algo muito legal, muito bom, mas pra Thaís não gostou. O fato dela não gostar não significa que eu vou parar de amar ela, ou que ela vai ser Ou que vai parar inferior, de comer tripa também. ou que eu vou parar de comer tripa. Eu posso comer, eu posso continuar. Então, eu aceito aquilo que é diferente, ou eu insisto que a outra pessoa coma igual que eu como, não, ou eu insisto que a outra pessoa seja igual que eu. O problema é quando eu não aceito o diferente na outra pessoa, né? Então, às vezes, essa dinâmica pode acontecer no ambiente de trabalho. Filha, como que você vai fazer um vídeo lá no Instagram? É estranho você aparecer, você se gravar, né? Filho, como que você vai fazer tal coisa? Filho, nenhum dos meus filhos eu criei para que sejam assim, para que façam assim. Então é interessante parar para ver se a gente não está se podando inconscientemente para agradar ou para ser aceito. E depois a gente acha que essa verdade é nossa, mas na verdade pode ser que foi implementada por alguém. Parem para avaliar, parem para ver, porque isso causa muito medo na hora de querer aparecer, ou querer gravar, ou querer aceitar o diferente, mas não poder. Por quê? Porque a nossa família, nosso ambiente não permite. A Thaís vai continuar explicando, mas comentem aqui no chat o que que vocês acham sobre esse tipo de reflexão. Se nos ambientes onde vocês estão, é permitido ou não é permitido ser quem vocês são? Legal, então vamos ler o ambiente em três perguntas, porque aí a gente precisa saber como são os ambientes saudáveis, para a gente poder identificar quando é que um ambiente não está saudável. Ou a gente pode até trocar essa palavra saudável, porque ela me veio agora na mente, mas não é isso. A gente precisa identificar ambientes seguros, porque é isso que a gente quer ser também, né, É, para os outros, a gente seguro. quer oferecer esse ambiente seguro psicologicamente. Então, a gente precisa saber identificar como é um ambiente seguro para na hora que a gente começar a perceber a insegurança que tem no outro, que tem no grupo, essa insegurança não agarrar na gente. E a gente aceitar o lugar menor que as que estão colocando ali. Gente, a gente parece contraditório, né? A gente é ensinado a ver os outros superiores a nós, a aceitar o lugar de menor, de servo. Então, quando eu falo isso, não aceite o lugar menor que os outros estão te dando, parece meio estranho, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a partir do momento que a gente está num ambiente inseguro, se o ambiente ficou inseguro, tem mecanismo de sobrevivência ativado. E quando tem mecanismo de sobrevivência ativado, infelizmente, essa pessoa que trata a gente do jeito que a gente passou aqui, a mente dela está se protegendo da gente. Parece que a gente é uma ameaça. Ou porque a gente pensa diferente, ou porque a gente se apresenta de um jeito que não condiz com aquilo que a pessoa acha que é o certo, ou porque ameaça pelo brilho, né? A gente chegou a uma completude que expõe a incompletude dela, que expõe a imperfeição dela. Então, se tem ativação de sobrevivência ali, se tem insegurança, isso significa que a forma como o outro se apresenta, os gestos que faz, o tom de voz, o sarcasmo, a diminuição ali das nossas conquistas e a forma como a gente se posiciona. De repente, você chegou no lugar e bem, você estava com a postura boa. De repente, aí você vai se encurvando, aí você vai se apagando, aí você vai falando baixinho. Aí você nem fala mais nada. Aí você fecha o braço assim, aí você se apequenou, querida. Aí, entendeu? Você não tá se portando como alguém menor. Você tá se diminuindo para caber lá no esquema de proteção da outra pessoa sem você se perceber.
entendeu? Então, tem nada a ver com a história de ser humilde. Tem a ver com você perceber, tem alguém me diminuindo, a pessoa está fazendo gestos, a pessoa está falando num tom de voz, a pessoa está colocando assuntos na mesa que me encurralam, que mostram o quão errada eu sou, o quão inadequada eu sou nesse lugar, o quão eu nem deveria estar aqui, ou que fazem eu me questionar. Se eu comecei a perceber essas coisas, esse é um ambiente inseguro. É igual você tá dirigindo super feliz, aí de repente aparece alguém e te fecha. Tava seguro antes, aquela avenida, agora não tá mais, entendeu? Então, vai ter que ser tomada alguma medida para você voltar a se sentir segura. Essa é a questão. Então, vamos colocar aqui o slide, vocês tiram print, hein? Vou fazer cara bonita para vocês tirar print. Então, se o lugar é um lugar onde eu posso falar, ou a pessoa que está ali, né? Eu posso falar com autenticidade, ou eu tenho que medir cada palavra? Se eu posso falar com autenticidade, eu posso dar a minha opinião aqui, dizer os meus gostos, explicar o que eu aprendi, sem ser questionada por isso, ou a pessoa busca ali uma forma de me contradizer, de me julgar, se eu não tenho que medir cada palavra, esse é um ambiente seguro. O dois, as pessoas ficam felizes quando eu estou feliz? O meu crescimento é celebrado? Afinal, todas as pessoas têm o direito de crescer. E quando os outros têm os seus progressos ali, quando fazem coisas boas, na maioria das vezes a gente procura celebrar, né? A gente se alegra, a gente encoraja. Então, esse lugar me encoraja, essa pessoa me encoraja, pessoa específica me encoraja também. Ou quando eu digo ou faço algo que me coloca num certo destaque favorável, positivo, eu percebo sinais de incômodo no outro. Os meus valores são respeitados? Ou eu preciso fingir que eu não me importo com os meus valores? Ah, tudo bem, pode atrasar, não ligo não. Tudo bem, aí acontece com todo mundo. Ah, não precisa responder minha mensagem. Eu entendo, você está na correria. Eu fico ali fingindo que eu não me importo com coisa que eu realmente me importo. Eu fico rindo de coisa que não tem que rir porque não tem graça ou compartilhando assuntos que para mim não fazem sentido nenhum só para não deixar o outro no vácuo. São ambientes inseguros. Como colocamos aqui, não precisamos sair de todos os ambientes difíceis, mas precisamos saber que aquele é um ambiente inseguro, para a gente já ter um nível de alerta e não deixar a outra pessoa fazer a gente comprar essa história de que a gente está errado, de que a gente é inadequado, de que a gente nem devia estar ali, porque isso vira um custo. Vira autossilenciamento, vira perda gradual da sua identidade, você vai deixando de ser quem você é de verdade, você se esgota emocionalmente. E aí chega um momento que você já não quer mais socializar. Então, quais são as atitudes para a gente permanecer inteira? Outro para tirar print, eu vou tentar apresentar com a cara bonita aí para vocês tirarem o print e mostrarem o que que vocês estão aprendendo. As atitudes para a gente permanecer inteira. A gente nomeia o desconforto. Então, na hora que a gente percebeu ali que teve uma comparação, que teve um sarcasmo, que teve uma diminuição, a gente dá esse nome para nós mesmos. A gente não precisa chegar no outro e falar: Ô, você está me diminuindo. Não, mas a gente precisa saber o nome daquilo que está acontecendo. Olha só, gente. A pessoa respondeu como se eu estivesse atacando ela. Olha só. Ela não disse nada quando eu falei que eu consegui tal coisa. Só que quando eu estava preocupada, porque eu estava me sentindo incapaz, a conversa rendeu, né? Mas hoje que eu consegui, não. A gente precisa dar nome para isso. E aí, o que que a gente precisa fazer? Proteger os nossos valores. Então, se eu percebi o sarcasmo, isso é algo que não é um valor meu, eu não sou sarcástica, eu não dou risada disso. Se eu percebi que determinada pessoa se incomoda com o meu jeito de contar determinadas coisas, eu sou toda entusiasmada, eu sou falante, eu sou alegre. Então, eu preciso ler esse ambiente. Essa pessoa não tolera isso. Então, se ela não tolera, para que que eu vou entregar isso para ela, que não sabe receber? Então, eu vou observar quais são as coisas que a gente pode trocar do que ela realmente tem, essa outra pessoa, ao invés de eu tentar convencer ela a me aceitar, eu observo ela.
eu vejo como é que ela é. E dentro daquilo que ela tem capacidade de receber, então é isso que eu vou dar para ela. Tem pessoas que são ótimas para nos ajudar a enxergar riscos cotidianos. Elas são boas planejadoras, elas são boas resolvedoras de problemas, mas elas são péssimas para celebrar conquistas. Então, a gente já sabe, ela não tolera o sucesso. Pelos motivos dela, a gente não precisa entender, ela é desse jeito. Mas ela pode ser ótima quando você precisar de uma ideia para resolver um problema. Então, que tal, ao invés de confrontar essa parte que ela não sabe te entregar, você aproveitar esse outro talento que ela tem? Talvez ela tenha uma visão estratégica, talvez ela seja assertiva. É isso que a pessoa tem, é isso, é nesse entorno, é nesse cenário onde a gente se relaciona. Porque isso faz parte do 3, escolher onde investir energia. Nem todo ambiente merece conhecer a sua melhor versão, mas alguns sim. Alguns aceitam você de qualquer jeito, no seu dia bom, no seu dia ruim, no seu dia engraçada, no seu dia carrancuda. E é nesse ambiente, então, que você pode, ó, liberar um pouquinho sua mente de estresse. E você pode se entregar um pouquinho mais. Então, que tal, ao invés da gente deixar a vida correr no aleatório, a gente já tem um plano ali, um plano para a gente programar socialização com as pessoas corretas, com essas pessoas que recebem a gente com respeito, que recebem a gente com carinho, que encorajam, que toleram ouvir coisas diferentes. Que tal a gente programar momentos com elas? Porque muitas vezes, se, por exemplo, aquela pessoa que te faz se sentir inadequada está no seu trabalho, você vê essa pessoa muito mais vezes na semana do que você vê a pessoa que te encoraja. Por que não marcar já uma hora, marcar na agenda como um compromisso, esse momento de estar ali com essa pessoa que te encoraja e vocês são potencializadoras umas para outras? Ter discernimento é muito melhor do que se vitimizar. Então, isso é treino. Tudo isso daqui, ó, dá nome para o desconforto, sem julgar o outro, mas a gente percebe o que que ele está fazendo. Não importa por que que ele está fazendo, ele está fazendo. Proteger os nossos valores, sempre que possível, se posicionar de um jeito coerente ao que você realmente acredita, escolher onde investir energia, já se preparando para estar com pessoas e em lugares que te fazem crescer. Então fica aqui essa pergunta final. Toda vez que você tiver com alguém ou desenvolvendo um trabalho em determinado grupo, você vai se perguntar: essa conversa, esse jeito de fazer as coisas, esse ambiente me ajuda a crescer ou me pede para me diminuir? E fica também essa lição de casa. Quem já começou agora vai poder revisitar essas anotações, senão você vai fazer assim que acabar aqui. Em que lugares, com que pessoas específicas eu me sinto fortalecida? Eu termino essa conversa, eu termino essa contribuição ali naquele grupo ou com aquela pessoa e eu saio disso melhor, eu saio mais motivada, eu saio mais brilhante. E onde são os lugares onde eu me sinto errada, inadequada, fingida, eu tenho que colocar máscara para me proteger, eu tenho que pisar em ovos. Porque quando a gente identifica, então, esses ambientes onde a gente precisa se encolher para caber, a gente pode escolher permanecer do jeito que tá, ou a gente pode escolher tornar aquilo mais seguro para a gente. Isso é um ato de autoliderança. Quando a gente percebe um ambiente inseguro, a gente tem escolhas a fazer. Como eu me apresento, de que assuntos eu falo, que coisas eu vou dizer textualmente que eu não tolero mais e não abro mão disso. A gente tem essas escolhas a fazer e fazer isso é importante e é autoliderança da nossa parte. Agora eu quero ouvir vocês. Se vocês tiverem perguntas, quiserem comentar sobre alguma situação que estão passando, aí a gente tem a chance de poder adaptar, né, esse conteúdo à realidade que vocês vivem. Alguém quer fazer comentários? Nestor, quer fazer algum comentário? Sim, que uma das coisas que me ajudou a eu me aceitar como a pessoa que eu sou foi justamente avaliar e ver certinho com que pessoas eu estava me relacionando, que
se eu estava me posicionando, se eu estava só submisso e aceitando as coisas, ou se eu também estava colocando um freio, né? Colocando um freio nas conversas, se eu estava sendo permissivo demais, ou se eu estava sendo autoritário demais, ou se eu estava me afastando constantemente, né? E às vezes as relações que a gente tem fazem com que a gente se trate de um jeito ou de outro também. Então, é importante a gente avaliar esses pontos, né? Às vezes a gente quer ser compreendida pelo outro, mas se a gente também compreende o outro, né? Às vezes a gente quer muito que a outra pessoa mude, né? Mas a outra pessoa também me força a eu mudar e tem essa briga, né? De puxar aqui, puxar lá, puxar aqui, e a gente não chega num acordo, né? Não chega no meio termo. Eu posso aceitar outra pessoa com os valores que ela tem e a outra pessoa também está disponível a me aceitar com os valores que eu tenho? Tem aceitação nos ambientes que eu frequento? Imagina só, se aqui em casa fosse só do meu jeito, e não fosse do jeito da Thaís, ela ia se sentir à vontade? Ou se aqui em casa fosse só do jeito da Thaís e não fosse do meu jeito também, eu iria me sentir aceito, né? Eu me sinto à vontade para expressar como eu me sinto, sem julgamento, ou a outra pessoa que está me ouvindo, ela pode ouvir sem reclamar, sem me julgar, sem me comparar. É bom a gente avaliar, porque às vezes a gente cobra, exige, espera muito do outro, mas espera aí, o que que eu tenho também para oferecer? Sim, eu também coloco isso na mesa, as cartas na mesa, né? Do que eu aceito, do que não aceito, do que é bem-vindo, do que não é mais bem-vindo. Parem para avaliar, porque às vezes a gente espera muito do outro, mas a gente também, o que que tem para oferecer? Não é verdade? Sim. Compartilhem com a gente qual foram suas percepções. Aqui a Silvana levantou a mão. Pode abrir seu microfone, Silvana, fica à vontade. Olha, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, né? Isso aí seria uma aula que eu ia ficar chorando o tempo inteiro, porque Hum, passei por todas as situações. Hoje não mais. Porém, como que eu venho aplicando em mim mesma? A gente entra naquele modo assim muito vítima também. As coisas vão acontecendo, a gente permite que aconteça, ou perde as estribeiras, perde a razão, perde o bom senso. E foi assim, essa parte aí, assim, de ouvir, falar ou não falar, foi uma questão para mim muito difícil nesse processo. Mas o que que eu decidi fazer? E foi a melhor coisa que eu fiz. Primeiro, eu comecei a cuidar mais de mim. E eu achava que eu já era uma pessoa que cuidava bem de mim. Mas nesse processo, participando da comunidade de foco, eu vi, assim, que muitas coisas eu me deixava de lado. Então, quando a gente se deixa de lado, automaticamente tudo fica mais difícil, e a gente fica mais dolorido mesmo quando as coisas acontecem. E o meu maior desafio sempre foi família, porque toda essa questão de hoje, sarcasmo, não vibrar com as minhas conquistas, sempre foi em família. E família não tem como a gente pegar e falar bem assim, não vou ter contato. uhum. E aí, como resolver quando tivesse que ter contato? E hoje, para minha surpresa, eu trabalhei arduamente assim, em cima disso, em mim mesma. Eu parei de ter perspectiva positiva, razoável com respeito às minhas irmãs de sangue. E foi. Eu passei a aplicar aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, elogiar naquilo que tivesse motivo para elogiar, mas ficar em silêncio quando fosse um assunto que eu não concordava, mas porém é respeitoso ficar em silêncio. Eu fui fazendo uma, duas, três. Quando foi essa semana que nós saímos dela, nós tivemos que estar as quatro irmãs juntas. E foi muito legal, porque há um tempo atrás eu falava tudo que foi falado, de coisas simples a coisa mais importante, elas iriam ou cortar, ou criticar, ou arrumar um problema de que não tinha. A maior parte das vezes interrompia. Sabe quando a pessoa não deixa você concluir? E fica assim aquele assunto
com ponto de interrogação. E foi diferente dessa vez. Eu confesso que eu fiquei surpresa. Mas a aula de hoje me ajudou a ver que não foi assim algo que aconteceu de repente, foi um processo. E hoje, como a minha postura ela é outra, eu não fico rindo quando ficam zombando de mim. Minha postura ela é outra, respeitosa, mas convicta de mim mesma. Isso favoreceu com que elas tivessem também uma postura diferente. E isso é bom, que a gente percebe que quando a gente muda, não é só a gente que melhora, né? As pessoas também voltam. Então foi muito Exato. bom. Mas é um assunto, assim, eu confesso que é um assunto dolorido, assim, mas esse processo todo aqui na comunidade me ajudou muito. Que bom! E é verdade, a gente tem acompanhado, né? Desde quando, Silvana? Desde 2023, né? Que a gente está acompanhando aí o seu progresso faz um tempinho já. E realmente Eu acho que a gente sim. percebe, é perceptível o seu avanço. E uma coisa que você trouxe foi muito bacana, que a gente não pode deixar de ter convivência com certas pessoas e nem deveria mesmo, porque senão a gente está fazendo o mesmo que fazem com a gente está julgando e já está Sim. catalogando a pessoa por uma atitude que ela tem, né? É, como foi dito numa das nossas publicações, às vezes a pessoa tirou uma foto feia, e aí a gente agora já não quer mais o contato com a pessoa. O que a gente tem que tentar é tirar mais fotos bonitas, né, da pessoa ali, para a gente poder amar ela, assim como o nosso Criador ama. Então, como que a gente tira a foto bonita? Fazendo o que você fez, ó. Tal coisa que é uma barreira entre nós, eu não me posiciono desse jeito. A gente pode, então, falar de mais assuntos onde cada uma de nós enxergue as coisas com o mesmo tamanho, desde o mesmo ponto de vista, né? Onde a gente tem um ponto em comum. Aí a gente vai como que dando oportunidade para os outros saírem melhor na foto com a gente, e aí vai substituindo, né? Aí Verdade. até as pessoas vão começando a se acostumar com esse nosso posicionamento mais maduro, mais coerente, e chega um momento que ninguém mais questiona, já fica normal. E aí eu fico muito feliz que já está chegando nesse momento, que as pessoas já estão Falta, aí, nem estão questionando falta um mais. estirão. Conforme diz o pessoal de Goiás, falta um estirão ainda, mas nós chegamos lá. Mas é isso, todo dia a gente constrói isso, né? A gente vai construindo esse resultado diariamente. Parabéns! E Consuelo trouxe uma coisa aqui interessante. É, em alguns ambientes, eu não sinto que tenho o direito de questionar certas coisas para não ser a rebelde. E isso eu coloquei aqui para ela que eu também já me senti dessa forma algumas vezes. Por quê? Porque às vezes a gente enxerga processos que poderiam ser melhor feitos, ou a gente tem determinadas opiniões, percepções a respeito de algo, e aí, quando a gente fala, pode ser que a gente se trave ou com o sarcasmo disfarçado, né? A ridicularização disfarçada de humor, ou com a autoridade. Não, mas quem é você para falar algo a respeito disso? Então eu descobri que perguntar realmente não ofende. Então, muitas vezes, quando o processo para mim não é o melhor, eu tive outras ideias, né, a respeito daquilo que também poderiam ser consideradas, tem funcionado para mim fazer perguntas. Então, vamos imaginar aquele exemplo lá, né? O Nestor quer fazer o churrasco e o churrasco só tem tripa gorda, coração, rim. O churrasco vai ter todas essas coisas que eu acho uma delícia, só que não. Tem pessoas que gostam, mas não é o meu gosto. O cheiro, assim, já me causa um negócio. Então, para eu não dizer, ah, não, Nestor, a gente não vai fazer e passar por cima da autoridade dele, eu poderia perguntar, mas por que você pretende fazer o churrasco só desse jeito? É, tem como a gente comprar outras coisas? Porque eu enxergo assim que existem pessoas que gostam de tudo isso que você vai, né, trazer, e tem pessoas que, assim como eu, não gostam tanto. É como você pode me ajudar, a me sentir mais confortável nessa situação, fulano, né, Nestor? Como que você pode me ajudar a me sentir mais confortável? Porque eu não estou conseguindo entender como que eu vou estar nesse ambiente, sendo que eu não como essas coisas? Então, que outras coisas a gente pode servir também para dar essa oportunidade? Então, ao invés de eu trazer as minhas percepções e conclusões como afirmações, eu trago como perguntas. Então, funciona bem. Ah, desde quando foi definido que seja desse jeito? Vocês sabiam que existe outra maneira de encarar esse assunto?
Que tal se a gente também incluir essa e aquela sugestão? Já chegou a pensar nessa outra forma de resolver esse mesmo problema? E se eu te disser, às vezes a gente realmente não enxerga outra coisa, né? A gente quer que o nosso ponto de vista seja acontece, principalmente no matrimônio. Então, e se eu te disser que eu não me sinto bem com isso? Como você pode me ajudar a entender melhor essa situação? Você pode dedicar um tempinho aqui para me explicar melhor por que que foi tomada essa decisão? Eu só gostaria de entender. Então, são formas que a gente tem de não afirmar, mas fazer perguntas para poder ampliar a nossa visão, para ver desde um ponto de vista mais alto. E aí, nisso, quando a gente faz isso, a gente eleva a outra pessoa também. Porque aí a outra pessoa, às vezes, está fazendo as coisas sem questionar, entendeu? Vamos colocar o exemplo ali da parrilhada, que tem nome, hein? Esse churrasquinho aí só de só de rim, coração, tripa, tem nome aqui, chama parrilhada. Se oferecerem para vocês, é isso daí. Aí vamos imaginar o exemplo aqui da parrilhada. Às vezes o Nestor aceitou na empolgação, porque os irmãos querem também, a família dele acha gostoso. Opa, é isso que a gente vai fazer. Ele nem parou para questionar. Então, na hora que eu falo para ele, olha, Nestor, mas assim como eu, tem outras pessoas que também não comem, né? E existe a possibilidade da gente pôr um franguinho? Aí eu tô elevando ele, entendeu? Eu tô colocando ele para ver a situação desde um ponto acima que talvez ele também não percebeu. Que vocês acham de implementar isso? Ao invés da gente só tragar os desconfortos para não ser rebelde, a gente desenvolver essa habilidade de fazer perguntas. Vocês acham uma boa ideia? Dá para experimentar? É coisa que a gente treina. A gente treina quando tá tudo bem, a gente treina no almoço, quando tá tudo bem, quando não vale Faz nota. um Que é roteiro, para quando vier a pressão a gente já saber fazer. faz um roteiro de perguntas. Isso. E E aí aí, treina. Porque aí não ofende, né? A gente já tendo esse roteiro em mente, aí a gente vai, toda vez que quiser, né, fazer a observação, a gente se doutrina. Como que eu faço para não afirmar, mas para perguntar? E as perguntas, elas vão ser perguntas assim, para entender a origem, sabe? Ai, como você chegou nessa conclusão? Foi considerada tal opção também? Sabia que tem tal outra forma de fazer? Aí a gente vai treinando no dia a dia, quando não está acontecendo nada tenso, para quando chegar o momento de pressão, já está com a mente funcionando desse jeito. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Quer comentar como é que essa aula teve um impacto? Se foi um impacto positivo? O que que você vai levar desse encontro de hoje? Quiser comentar, Andréa, Sandra, fiquem à vontade. Vamos fazer a foto enquanto vocês pensam aí se querem comentar?